Boa noite a todos. Encerrando o estudo de mais uma semana, né, do nosso Livro dos Espíritos. Antes que a gente começasse o estudo dessa noite, eu queria que alguém pudesse me dar um retorno, se o som tá bom, se alguém estiver conosco, possa me mandar então algum comentário, me dizendo só se o som tá perfeito, para que a gente possa dar continuidade. Denise e Elisete, boa noite. Então tá bom. Viviane também, boa noite para vocês, meninas. Vamos voltar então, dando início a esse nosso estudo nessa quinta-feira. Nós já estamos estudando então a segunda parte do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E nesse capítulo 1, sobre os espíritos, né? Estamos na origem e natureza dos espíritos. Nós paramos ontem na questão 80, na qual os espíritos nos esclareceram que Deus cria sempre. Ele trabalha incessantemente na obra da criação. E a própria ciência nos comprova essa continuidade da obra da criação, quando ela faz análise e suas conclusões de que o universo está em expansão, que novas estrelas são formadas, novos conjuntos de estrelas têm origem. Então, se em relação ao cosmos nós podemos ver esse infinito evoluir, crescer, expandir, seria ilógico acreditar que Deus estivesse, então, inativo em relação aos espíritos. Nós vimos anteriormente na primeira parte, nós temos dois elementos no universo: espírito e matéria. Então, se vemos a expansão, a criação e o surgimento de novos focos materiais, é presunção lógica que Deus também esteja criando incessantemente novos princípios inteligentes que irão habitar estas novas escolas que se formam no universo. Então, terminada essa questão 80, nós vamos passar então agora à questão 81. Pergunta Kardec: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Respondem eles: Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, veja bem, nós já fizemos um comentário a isso em relação à questão 78, quando Kardec pergunta do princípio dos espíritos, né? E aí eu comentei com vocês, pelas respostas, tanto da questão 78 e da 81, nós vamos perceber que os espíritos superiores responsáveis pela codificação, naquela oportunidade nós vamos ver duas situações muito claras, e não só nestas questões, mas em toda a obra espírita, quiçá em toda a obra espírita até hoje. Primeiro, isso foi uma constatação de Kardec lá no início. Primeiro, que a evolução é uma constante. Ou seja, não há uma palavra final agora na Terra sobre absolutamente nada. Segundo, os espíritos que se comunicam, assim como os espíritos encarnados, têm graus variados de evolução. Isso vale dizer, têm eles conhecimento proporcional à sua evolução. A cada um destes espíritos também cabe um progresso contínuo, cada vez conhecendo mais, cada vez amando mais. Então, se alguém me perguntasse hoje qual a palavra final da doutrina espírita sobre determinado assunto, eu diria, até aqui, o ensinamento é este.
Mas daqui a 100, 200 anos, eu não sei quais os novos esclarecimentos serão prestados pelos espíritos. Então, hoje, até aqui, no século 21, os espíritos pouco acrescentaram a essas questões do livro dos espíritos em relação à criação do princípio inteligente. Então, fecham eles por unanimidade, dentro dos espíritos superiores que se comunicam, a certeza da existência como obra da criação da matéria e do princípio inteligente. Fecham também eles o entendimento de que o princípio inteligente é a forma usual a qual todos nós surgimos, simples e ignorantes. E que através de um tempo ilimitado, porque nós não conseguimos medi-lo ainda. Então, por isso dizemos indeterminado ou infinito. Nós iremos evoluindo, progredindo. O fato é que o momento exato da criação, tanto do espírito, do princípio inteligente, quanto da matéria, principalmente do princípio inteligente, ainda é desconhecido. Agora, nós temos que lidar também com outra realidade que os espíritos nos apresentam, inclusive aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso em várias questões, já vimos algumas e vamos ver novamente. Que eles têm dificuldade, muitas vezes, de trazer para nós ideias daquilo que nós não conhecemos no plano físico, porque eles não têm figuras. Analogia não se pode fazer com relação a determinados assuntos, determinados esclarecimentos. Então, vale dizer que a nossa própria imperfeição, a própria condição ainda limitada da criatura, que nós somos existentes e exercitando-nos na Terra, planeta de provas e de expiações. Uma linguagem, então, afim à nossa condição evolutiva ainda, vamos colocar assim, mediana. Eles, os espíritos, têm ainda dificuldade de nos trazer ideias, principalmente aquelas que nós não teríamos similar na Terra. Então, a própria linguagem do homem é empecilho, muitas vezes, para que grandes esclarecimentos sejam prestados no mundo da Terra. É preciso que o homem evolua, encarnados e desencarnados, evoluindo assim também a sua linguagem, as suas ideações mentais, para que novos esclarecimentos sejam prestados. Aquilo que nós vamos poder compreender e absorver. A espiritualidade não joga pérolas aos porcos. Não joga pérolas às mentes ainda infantis, que grande parte da humanidade ainda possui. Então, por ora, esse início nos foge de maiores esclarecimentos aprofundados. A gente só sabe que somos criados simples e ignorantes pelo Pai e que iniciamos a trajetória evolutiva como princípio inteligente, para, através da eternidade, alcançarmos a individualização deste princípio inteligente no reino nominal e continuarmos a nossa evolução rumo ao reino angelical. Bom, mas em relação a essa pergunta, os espíritos se formam espontaneamente, então eles são categóricos, que Deus nos cria. Então, o meu espírito não dá origem, não deu origem aos meus filhos. Quem criou os espíritos dos meus filhos foi Deus. O que vale dizer que os meus filhos estão meus filhos, porque verdadeiramente são filhos de Deus. Assim como eu estou filha dos meus pais, porque sou filha de Deus. É por isso que, quando analisamos longos aprendizados em experiências reencarnatórias, nós vamos percebendo para o amor verdadeiro, é indiferente
a condição que você possui quando encarnado. Se você é pai, se você é filho, se você é mãe, se você é irmão, se você é esposo ou esposa. O amor é que é o mais importante. Bom, na questão 82, pergunta Kardec: será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Respondem eles: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. No comentário, Kardec ainda explicita, esclarece mais. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Eu acho que por essa resposta não tem muitas dúvidas restando acerca da pergunta de Kardec sobre a imaterialidade ou incorporeidade dos espíritos. Veja bem que ele coloca, principalmente nos seus comentários, que nós estamos nos referindo à essência, é a centelha, é o espírito em si. O perispírito é uma vestimenta do espírito. O perispírito é corpo semimaterial e apresenta nos planos espirituais densidade relativa, consonante o padrão vibratório de cada plano, em que, por aquele instante, o espírito esteja se exercitando, ou vivendo, ou estudando, ou experienciando. Então, aqui nós estamos falando da essência. É muito interessante que também aqui nós vamos ter que prestar muita atenção ao lermos obras espíritas ou espiritualistas, para captarmos o sentido que o autor encarnado ou espiritual quer trazer. Porque quando nós falamos, por exemplo, espírito desencarnado, via de regra, nós estamos nos referindo ao espírito que se utiliza de um perispírito e que é, então, por exemplo, visível aos médiuns videntes. Então, é raro numa obra você ter, digamos assim, não é que é raro. Quando nós estamos, por exemplo, lendo um romance espírita, ou lendo livros que nos trazem esclarecimentos, ensinamentos da vida no plano espiritual, como é esse capítulo, essa segunda parte do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, em geral, quando falamos de espíritos, nós estamos falando do espírito que se apresenta vestido com seu perispírito. Quando nós estivermos nos referindo ao espírito essência, nós entenderemos a mensagem pelo contexto em que ela está inserida. Mas nós vamos ver isso nas próximas questões, porque eu vou ressaltar isso para que vocês percebam. Porque grande parte do aprendizado se dá pelo olhar que temos, pela atenção que temos àquilo que lemos.
mas também ao parar, pensar, analisar. É por isso que o estudo do Livro dos Espíritos, ele é muito rico quando feito num grupo. Ou então feito como nós estamos fazendo aqui, em que eu não tenho pressa de seguir, eu paro, eu converso com vocês. Porque se nós estivéssemos sozinhos, cada um de nós em casa, lendo perguntas e respostas, com certeza, uma série de constatações que a gente faz quando para em cada questão, a gente não iria fazer. Eu confesso, inclusive, para vocês, que a cada vez que eu releio o Livro dos Espíritos, nestes estudos que já levam anos, eu termino e volto. Cada vez eu enxergo algum ponto a mais. Mas se todo esse palavrório, esse blá 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 que eu trouxe para vocês, não bastasse para que a gente entendesse essa incorporidade e materialidade, e vocês alegassem, mas a gente não consegue nem ver o espírito vestido do perispírito, quiçá esta centelha, esta chama divina, eu perguntaria para vocês, vocês confiam no que os seus olhos veem? Vocês acham que os olhos são ferramentas confiáveis e que nós podemos ver tudo verdadeiramente que existe? É muito interessante, porque já quase uma década atrás, se não me falha a memória, hoje acredito que nem exista mais esse programa. A Discovery Channel, ela apresentava um programa que se chamava a Super Câmera. Mas mesmo não existindo mais esse programa, se vocês colocarem no Google, Super Câmera ou câmera de gravação lenta, Super Câmera, vocês vão encontrar algumas imagens. E essas imagens eram trazidas neste programa. Imagens, por exemplo, de um projétil atingindo uma melancia, ou de uma explosão de algo, de algum lugar. E essas situações eram filmadas com câmeras muito avançadas, vamos dizer, câmeras poderosas, que gravavam os acontecimentos em câmera lenta. E depois a gente assistia. Então, primeiro, a gente assistia em tempo real. Então, alguém atira e logo a melancia estoura, porque o nosso olhar nem capta o projeto. E depois eles passavam as imagens que essa super câmera captava. E nessas imagens nós percebíamos o quanto de detalhes os nossos olhos não haviam captado. E aí, claro, nós concluímos, a ciência constatou, que na verdade os nossos olhos não são ferramentas perfeitas. E que muitas vezes aquilo que nós achamos que vemos não retrata verdadeiramente o acontecido. O fato é, e essa é uma conclusão da própria ciência, né, que quanto mais veloz o movimento, menos os nossos olhos percebem. E quanto a essa questão de olhos, de ver, Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta sobre a física, como é a nossa física para os espíritos, né? Será que a nossa física retrata, né, o estudo da física, né, retrata o que verdadeiramente se dá? E Emmanuel fala o seguinte: os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo é aquele que os olhos mortais podem abranger, porquanto as percepções humanas estão condicionadas ao plano sensorial, sem que o homem consiga ultrapassar o domínio de determinadas vibrações, ou seja, acima de determinadas vibrações ou abaixo de determinadas vibrações, o olho humano não consegue ver, o ouvido humano não consegue captar. O homem terá sempre um limite
diz ainda Emmanuel, nas suas observações da matéria, força e movimento, não só pela deficiência de percepção sensorial, como também pela estrutura do olho, onde a sabedoria divina delimitou as possibilidades humanas de análise. A ciência, por exemplo, já constatou que o pavão ele pode captar luzes ultravioletas pelos olhos que o homem não consegue captar. A codorna japonesa, assim como grande parte dos pássaros, ela vê um espectro de cores maior do que o espectro que o olho humano vê. Já os cães, eles veem um espectro mais limitado de cores do que o homem, porque os cães têm apenas 2 tipos de fotorreceptores nos olhos, enquanto que o homem tem 3, o que vale dizer que o cão, ele vê mais ou menos tudo em preto e branco, quando nós, humanos, vemos já uma cota maior de cores. Mas isso tudo eu trouxe para vocês a título de curiosidade, para que vocês possam compreender, então, o quão é relativa às afirmativas da ciência em relação ao espírito ou aos espíritos, quando ela se baseia só naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente escuta. Os nossos aparelhos, digamos assim, os que vêm sensoriais, que são nossos, e aqueles que o homem cria, ainda são, digamos assim, muito limitados, para que nós possamos nos embasar somente neles para constatar a existência do mundo dos espíritos. Mas vamos continuar. Na questão 83, Kardec ainda pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Então, essa é a pergunta 83 de Kardec. E eles respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Então, não bastassem eles nos dizerem, os espíritos, que nós temos a linguagem limitada, eles afirmam que a inteligência nossa também é limitada. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Então, mais uma vez, íncito no Livro dos Espíritos, esta ideia que eles fazem questão de reafirmar várias vezes, que por hora estes esclarecimentos que são prestados nos atendem, mas que existe muito ainda para se saber, para se conhecer. E aí a gente passa a entender, quando a gente passa a estudar o Livro dos Espíritos e meditar sobre isso, quanto Sócrates estava certo. Porque ele sabia que nada sabia. Então, pela força dos espíritos, nós sabemos que nós ainda sabemos muito pouco, porque a inteligência nossa é limitada e a linguagem também. Mas vamos ainda dar continuidade. Agora a gente começa um novo subtítulo, que é o mundo normal primitivo, que vai das questões 84 a 87. Na questão 84, Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim.
o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Kardec aqui fez uma pergunta objetiva e os espíritos foram muito sucintos. Mas eles vão esclarecer em outras obras, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e no livro Céu e o Inferno também eles vão lidar com esse assunto, que no mundo dos espíritos nós vamos encontrar variados planos vibratórios, variados planos espirituais. O que vale dizer, dentro desse linguajar que eles usam, de mundo corporal e mundo espírita, que o mundo espírita se divide em outros tantos mundos. Alguma coisa na literatura espírita, espiritualista, vai nos afirmar que nós temos 7 planos vibratórios. Outros livros espiritualistas afirmam que são 10. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque não é esse o foco do plano do livro dos espíritos, do estudo que nós estamos fazendo. Vocês precisam entender que o livro dos espíritos é a base, mas que existe toda uma literatura que vai abranger, vai desenvolver a base que o livro dos espíritos está trazendo para vocês. É por isso que ele, a meu ver, é tão essencial. Porque como é que você vai estudar, desenvolver assuntos com profundidade se você desconhece a base? E principalmente, como é que você vai exercitar o seu poder de análise e de crítica que todos precisamos ter ao ler qualquer obra que nos chegue às mãos, se nós não conhecemos a base daquilo que dizemos crer? Então, eu preciso conhecer o livro dos Espíritos. Eu preciso, no mínimo, conhecer o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Espiritismo é ciência, mas é também para nós todos religião, porque nós não podemos nos afastar dos ensinamentos morais que norteiam a ascensão dos espíritos. Então, depois que eu conheço essa base, o meu horizonte se amplia ao infinito, porque aí eu posso, por mim, analisar tudo que chegue às minhas mãos, porque nada me é proibido. Nenhum livro espírita, espiritualista ou de qualquer outra religião me é proibido. Eu posso ler absolutamente tudo, mas eu preciso utilizar-me da minha lógica, do meu bom senso, da minha análise, do que eu sei, para analisar efetivamente toda a informação que a obra me traz, para que eu conclua se é verdade, se é mentira, se é bom ou se é ruim, se eu concordo ou se eu discordo. Porque nós não somos mais gato. O homem hoje do século XXI não pode mais ser levado de forma autoritária. Digamos assim, eu penso que nós não podemos aceitar tudo sem pensar. É por isso que eu sou uma apaixonada pela doutrina espírita. Porque ela me permite pensar. Ela me permite analisar. E, inclusive, me permite não concordar com essa ou aquela exposição que eu ouço desse ou daquele orador, ou com essa ou aquela mensagem que chega às minhas mãos através de uma obra ou de uma psicografia, porque eu posso e devo pensar. Kardec me ensinou a ser assim. Depois de Kardec, meu pai também me ensinou a ser assim. E eu, por minha vez, estou dividindo com vocês uma coisa que eu acredito. É das mais importantes. Análise. Crítica. Conclusão. É individual. Bom, a gente viu só essa questão 84 até aqui.
Nós voltamos na terça-feira que vem, para que a gente possa, então, continuar o nosso estudo nesse capítulo 1, do subtítulo Mundo Normal Primitivo. Eu agradeço a presença da Denise, da Elisete, da Viviane, Magali, do Carlos. Eu só aceito o que entendo. É por aí mesmo, Elisete, né? Porque talvez alguns séculos atrás nós repetíssemos, por exemplo, orações até em línguas que não falávamos, como o latim. Hoje não. Hoje a gente já sabe que para que eu entre em sintonia com o Pai, eu preciso sentir aquilo que eu falo ou aquilo que eu leio. E eu só sinto com a minha alma quando eu compreendo. Uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham um bom final desta semana. E até terça-feira que vem, às 7 horas. Um grande abraço.